Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Hoje, 4 de abril de 2025, 9 horas e 1 minuto, estamos iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, doutor Henrique, doutora Luciana, doutora Maria Selma, doutor Rodolfo pela DRF, e da pessoa do doutor André, eu cumprimento os demais patronos que estão aqui presentes para fazer sustentação oral, tá? Cumprimento também o Jailson aqui, que nos auxilia viabilizando toda a gravação e transmissão da sessão. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o processo da contribuinte Dharma Telecomunicações Limitada, a IM 5023508, doutor Henrique é o relator, doutor André está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique para que faça um breve relatório da acusação e, após, pode abrir diretamente para a sustentação oral, passar a palavra para o doutor André para a sustentação oral. Obrigado. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Trata-se de recurso ordinário interposto às folhas 279 a 300 contra a decisão de folhas 261 e 275, que julgou procedente o AIN 5023-508-4, lavrado em face de Dharma Telecomunicações Limitada. Resta para discussão no presente caso apenas a acusação constante do item 1 do auto de infração, que trata de creditamento indevido em operações internas de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, nos seguintes termos. Creditou-se indevidamente CMS no período de maio de 2018 a novembro de 2020, nas datas e valores especificados no demonstrativo 1, em operações internas de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Em seu recurso ordinário, a recorrente argumenta em síntese o seguinte: ausência de notificação prévia ao substituído tributário em descumprimento ao artigo 267(2)b do regulamento. As mercadorias não estavam sujeitas à substituição tributária, seja porque são de uso automotivo, seja porque o respectivo NCM não consta do item 40 do artigo 313-Z19, parágrafo 1º do Regulamento CMS do Estado de São Paulo. Parecerem contra-razões ao recurso ordinário as folhas 304 a 310, rechaçando os argumentos do contribuinte. Esse é o breve relato da controvérsia. Eu passo a palavra, então, ao doutor André para que realize a sustentação oral. Bom dia a todos. Me escutam bem? Perfeito, doutor André. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu prometo que vou ser bem breve aqui nas minhas explanações, mas breve mesmo, porque geralmente quando o locutor começa com essa frase, ele acaba se alongando demais. Eu só quero destacar um ponto do recurso, apesar do doutor Henrique brilhantemente apontar que são 3 as nossas alegações, mas eu quero destacar as provas existentes nos autos de que os aparelhos que geraram o crédito glosado pela fiscalização são realmente de uso automotivo, e com isso são exceções à regra da substituição tributária. As folhas 182 e 189 do processo foram juntados as especificações técnicas listadas pelo fabricante dos rádios que geraram a autuação. E eu peço licença para ler alguns trechos mesmo do que consta nas especificações técnicas. Sobre os rádios aqui, Mototurbo, DM300Y e DM400. Consta exatamente assim: seu pessoal está permanentemente em movimento, transportando carga, recolhendo envios, transportando crianças de e para a escola. É fundamental mantê-los focados em contatos de maneira eficiente. Prosseguindo nas especificações técnicas, tem a seguinte nota: comunicação sem distração. Os rádios DM300 e DM400 foram projetados para o motorista de todos os dias e permite a você conectar-se com a sua força de trabalho móvel sem distraídos. Prosseguindo, temos mais uma nota aí que diz o seguinte: mantenha seu pessoal em contato e na rota correta. O motorista de um caminhão de distribuição que se perdeu no caminho usa sua instalação no rádio móvel DM300 para chamar o escritório. O microfone de viseira, enfim, aí traz outras especificações do
do uso do motorista desse modelo. Já contra os outros modelos que geraram o crédito glosado, são o DGM 8.000 e 8.500. E também nas notas de especificações técnicas, traz as mesmas especificações de que são para uso automotivo. Aí eu vou pedir novamente licença para ler um trecho aqui. A comunicação de outros trabalhadores, se for necessário, uma variedade de acessórios de manejo seguro permite que seus trabalhadores se comuniquem sem mãos. Além disso, a tecnologia texto com palavras ajuda seus motoristas a manter os olhos sempre na estrada. Bom, aí também trouxemos algumas fotos, né, que evidenciam que os veículos são usados em automóveis. A decisão de primeiro grau afastou essa alegação, dizendo que os produtos não são de uso exclusivo automotivos. Esse termo exclusivo não consta nem no regulamento e nem na portaria CAT 68, foi trazida pelo julgador de primeiro grau. Nos parece que a palavra exclusiva, ela traz uma ideia de que só funcionaria em automóveis mesmo com adaptações, enfim, e não é o que a legislação traz, ela traz o de uso automotivo, ou seja, que foram projetados para uso automotivo. A gente até trouxe no recurso ordinário, de maneira bem informal mesmo, vídeos do YouTube ensinando a você ligar sons automotivos fora de automóveis, ou seja, eles foram projetados para uso automotivo, mas com uma adaptação eles podem ser utilizados também fora do automóvel. Então, nos parece que aí o termo exclusivo não pode sobressair a finalidade do que aquele produto foi desenvolvido. E nos parece que, pelas especificações técnicas, fica claro que eles foram projetados para uso automotivo. Também foi juntado ao processo uma declaração da própria Motorola, afirmando que os produtos não estavam sujeitos a ST, porque são de uso automotivo. A decisão de primeiro grau afastou essa declaração, dizendo que ela não tem valor perante o fisco, mas não trouxe o porquê que essa declaração foi emitida, que foi justamente a própria fornecedora dos produtos dizendo que eles foram projetados para uso automotivo. Então, nos parece claro que realmente os produtos são de uso automotivo, se enquadram na exceção da subvenção tributária nesse caso, e por isso o item 1 desse auto de infração não pode subsistir. Agradeço a atenção de todos e desejo um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigado, doutor André, pela a breve sustentação oral e bem objetiva, tá? Parabéns, doutor, pela sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique, relator do processo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor André, pela sustentação oral. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização do senhor, se possível, para que esse caso voltasse para mim, para a relatoria. A sustentação oral do doutor André fez surgir aqui na minha mente uma consideração que talvez justifique eu revisitar um ponto do meu voto. E eu acho que é mais interessante que o processo volte para mim para que eu apresente na próxima sessão, se for possível, é claro. Tá joia, doutor Henrique. Então, doutor André, a pedido do relator, os autos retornam para ele, tá? Para analisar melhor o caso, faça as alegações aqui orais na sessão, tá ok? Perfeito, Aí ele retorna. agradeço. Muito obrigado. Se eu puder comparecer na próxima sessão para esclarecer algumas dúvidas relacionadas a fatos que eventualmente alguém tenha, algum outro juiz tenha em relação ao processo, por gentileza, tá bom? Perfeito. A inclusão em pauta ela vai sair no andamento lá, né? Isso, sai no andamento, tá bom? Perfeito. Agradeço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom Tchau, final de semana. Dando sequência à sessão de julgamento, processo de relatoria da doutora Luciana, a IM 5038556, Marcelo Calvo Galindo, doutor Felipe está presente para a sustentação oral. Te perguntar uma coisa, doutor Felipe, antes da doutora Luciana proferir o voto,
Doutora Luciana, ela já tinha disponibilizado o voto aqui para os componentes da Câmara, ela está convertendo o julgamento em diligência. Tá? O senhor gostaria de fazer a sustentação oral após o retorno ou gostaria de fazer a sustentação oral agora? Primeiramente, bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu gostaria de fazer após o retorno, acho que vai fazer mais sentido com a reunião de todos os processos vinculados. Tá, joia, então. Obrigado, doutor Felipe. Eu que agradeço, um bom restante de sessão aos senhores. Se quiser acompanhar a leitura do voto, fica à vontade. Claro, perfeito. Tá, joia. Doutora Luciana, fica à vontade. Ok, primeiramente, muito bom dia a todos. Agradeço ao presidente, agradeço também ao doutor Felipe, e passo então a leitura do voto. Através do presente auto de infração, imputa-se ao autuado duas acusações fiscais assim resumidas. O item 1, falta de pagamento do ITCMD, por ter atribuído doação de 3.920 ações da empresa CG Participações, valor inferior praticado no mercado na qualidade de donatário. No item 2, em relação a ter atribuído a doação de 5.395 ações da empresa Atlantis Administração e Participações, também valor inferior ao praticado no mercado na qualidade de donatário. Inconformado com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância que manteve integralmente as exigências fiscais postas no AIM, o autuado interpôs recurso ordinário. Antes que se proceda ao exame da controvérsia e recursal de mérito, uma demanda merece atenção. O autuado aduz as folhas 309 e 310, que, abro aspas, as doações, ora analisadas, foram igualmente realizadas por Altamiro Belo Galindo aos seus 5 filhos, e que são citados aqui, e respectivamente aos autos de infração indicados, né? Também são indicados os autos de infração. Indica-se, então, a reunião dos processos administrativos que discutem tais autos de infração para julgamento único, de forma, inclusive, a afastar decisões conflitantes em relação à mesma matéria. Nesse contexto, é importante observar, à luz do que dispõe o artigo 7º, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Impostos e Taxas, que, abre aspas, cabe ao presidente do tribunal apreciar o pedido efetuado pelo juiz relator de ofício ou por provocação da parte de distribuição por conexão ou continência de processo que encontre na mesma fase recursal em condição de julgamento. E que, consoante o disposto no parágrafo 2º, uma vez admitida a conexão ou a continência, será designado o relator o juiz para o qual foi distribuído o primeiro processo. Nesse contexto, então, conforme nas disposições do artigo 7º, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Impostos e Taxas, propõe a conversão do julgamento de diligência à presidência desse tribunal para que se determine o pleito relativo à distribuição para o julgamento em conjunto dos autos de infração número 5038-544-9, 5038-556-2, 5038-550-1, 5038-558-6 e, finalmente, 5038-5446, em razão da conexão. Então, eu voto, presidente. Obrigado, doutora Luciana. O processo está em discussão. Tem alguma dúvida a respeito da matéria? Só aguardar o registro do voto e eu encerro os debates. Registrado, presidente. Obrigado. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Felipe, então prevaleceu o voto da doutora Luciana, que encaminha os autos à presidência do TIT para análise do pedido de conexão. Tá ok? Perfeito. Agora sim, muito bom dia e bom restante de sessão aos senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Dando sequência ao julgamento, tem um contribuinte Nestlé, AM 450-672, processo de minha relatoria. A doutora Giovana está presente para fazer sustentação oral. Vou fazer uma breve leitura aqui dos autos, tá? Só uma acusação. A matéria já está envolvendo a matéria que já conhecida pela 7ª Câmara Julgadora, deixar de pagar ICMS
por escrituração de documentos fiscais referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo, tá? Nesse caso aqui, ele envolve, trata-se da matéria relativa ao café em cápsula, tá? E o item, esse é no item 1. No item 1 a gente fala sobre o café em cápsula. E no item 2, também é deixar de pagar ICMS, referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo. Nesse caso, a gente está diante do café, café não, desculpa, leite em pó integral. Com relação ao leite em pó integral, a contribuinte, ela confessou, ela só está em discussão somente alguns leites aqui, né? Que seriam, deixa eu só para contextualizar, não são todos os leites, seria o leite das marcas Ninho, Molico e Milano, tá? E com relação aos demais, ela optou pelo pagamento. Então, só está em discussão a tese do café em cápsula e do leite em pó Ninho, Molico e Milano. Ok, doutora Giovana, esse é o breve relato dos autos, a matéria é conhecida pela Câmara, fica à vontade. Oi, bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui uma apresentação que eu preparei. Eu vou tentar ser sucinta, né? Porque, enfim, como o doutor disse, a matéria já é conhecida, mas vou passar aqui por alguns pontos principais. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Tá ótimo, obrigada. Começando pelo ponto dos leites em pó, um esclarecimento já inicial, a recorrente está discutindo nesse auto de infração, nesse recurso, somente aqueles produtos que são de fato rotulados enquanto leites em pó. Então, as linhas Ninho, Molico e Milano, e não se defende dos compostos lácteos e das fórmulas infantis, que são produtos que entram em outra classificação, com base nos órgãos regulatórios. E, inclusive, para que um produto seja rotulado como leite em pó, ele precisa estar de acordo com as instruções normativas do Ministério da Agricultura e da Pecuária e da Anvisa, e justamente somente com relação a esses produtos que nós estamos nos defendendo. E sobre um ponto específico, talvez o mais importante desse caso, foi juntado junto com o recurso ordinário alguns laudos confeccionados pelo Instituto Nacional de Tecnologia, que são laudos técnicos de engenheiro de alimento, justamente para analisar a natureza desses produtos, enquanto leites em pó, ou para analisar se eles seriam ou não leites em pó. Esses laudos eles foram encomendados ao Instituto em 2022, que foi o ano de lavratura do auto de infração, só que eles só foram emitidos em 2024. E justamente por isso que essa prova foi juntada posteriormente. Inclusive, o artigo 30 do Regimento Interno do TIT possibilita, né, essa análise. Ao contrário do que a Fazenda indicou nas contrarrazões ao recurso ordinário, que supostamente esses documentos seriam sido juntados de forma extemporânea, isso não aconteceu na prática. O recurso tinha como prazo fatal, conforme a data de intimação, o dia 11 de setembro, e no dia 10 de setembro, a recorrente já realizou a juntada do recurso ordinário. Só que quando tentei subir os arquivos, o sistema travou, e então nós indicamos no próprio recurso ordinário a necessidade, né, de essa ressalva, de que ia ser juntado depois, e aí nós organizamos os documentos, compactamos e tudo mais, e juntamos no dia 11, que esse sim era o prazo fatal de interposição do recurso. Então, tanto os documentos foram indicados no recurso, quanto essa ressalva foi feita, quanto isso foi feito ainda no prazo de interposição. E aí, queria demonstrar alguns precedentes de outras câmaras aqui do TIT, nos quais os julgamentos foram convertidos em diligência para análise desses laudos técnicos do INT. E
a decisão recorrida indica que esses produtos autuados, né, em relação aos quais nós estamos apresentando defesa, supostamente eles seriam leites modificados e não leites em pó. Só que os laudos do INT, eles comprovam justamente o contrário, que esses produtos não poderiam ser classificados enquanto leites modificados, mas sim que poderiam ser classificados enquanto leites em pó. Além disso, a Fazenda também indicou nas contrarrazões ao recurso ordinário que, por terem algumas substâncias nutricionais diversas, esses produtos também não se enquadrariam enquanto leites em pó para fins de redução de base de cálculo de produtos da cesta básica. Só que os laudos indicam justamente que alguns produtos específicos, em algumas quantidades específicas, que isso foi analisado de forma técnica, de fato, não descaracterizariam esses produtos enquanto leites em pó, se tratando de aditivos autorizados, como nós chamamos no recurso. É importante mencionar que, nesse caso, trata-se não de uma análise tributária, objetivamente, sim de uma análise técnica que tem essa consequência tributária. O mesmo entendimento do laudo ele foi confirmado por 2 laudos periciais em processos diferentes. Um deles já foi julgado pelo TJSP, né, em sede de recurso de apelação, e realmente foi confirmada a natureza de leite em pó desses produtos. E, mais recentemente, esse a gente nem isso foi mencionado no recurso ordinário, porque ele foi desse ano, ele também está em fase de perícia, e a perícia atestou a natureza de leite em pó desses produtos. Com relação aos cafés em cápsula, não vou entrar tanto no detalhe deles, mas queria fazer essa ressalva com relação à aplicabilidade da resposta à consulta 1302 de 2013, que veiculava o entendimento de que o café torrado e moído envasado em cápsula fazia, sim, jus ao benefício de redução de base de cálculo dos produtos da cesta básica. Uma linha do tempo aqui para ficar mais visual. Essa resposta à consulta ela é de 2013, ela foi publicada somente em 2017, orientando todos os contribuintes com relação ao assunto. Pouco tempo depois, é a data do primeiro fato gerador, da primeira operação autuada, e somente 2 anos, em média 2 anos após a última operação autuada, que a Cefaz de São Paulo alterou o entendimento da resposta à consulta de 2013 para considerar que esses produtos não fariam jus à redução de base de cálculo da cesta básica. E o artigo 521 do regulamento do ICMS de São Paulo, ele indica que o novo entendimento ele se aplica somente para os fatos geradores ocorridos após o ato normativo, a não ser que o entendimento seja mais favorável, como uma espécie de retroatividade benigna. Então, nesse caso, esse entendimento deveria prevalecer até a data em que esse entendimento foi alterado, o que foi consideravelmente depois do último fato gerador da operação autuada e contempla o auto de infração inteiro. Caso isso não ocorresse, na prática, ocorreria um tratamento antisonômico e anticoncorrencial entre o contribuinte e o consulente da resposta à consulta. Porque enquanto o consulente da resposta à consulta ia poder se aproveitar de uma carga tributária efetiva de 7%, né, possuindo uma vantagem concorrencial, a recorrente não, ia acabar se aproveitando de uma carga efetiva de 18% no período inteiro e possui uma grande desvantagem concorrencial com relação ao outro contribuinte que também está comercializando o mesmo produto. Inclusive, nós temos um precedente da Câmara Superior do TIT, que considera que a solução de consulta, a resposta à consulta, ela possui caráter de orientação, desde que presente as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, que é o caso da situação em tela. Inclusive também, acredito que isso já seja um argumento conhecido por vocês, mas que o artigo 3º, anexo 2 do regulamento do ICMS, indica somente café torrado em grão e moído, sem fazer a ressalva com relação ao envasamento desses produtos em cápsula. Ao passo que, em outros estados, por exemplo, isso é feito de forma expressa, né? Essa menção que os cafés da cesta básica não estariam englobados. Inclusive, mesmo aqui em São Paulo, existe uma ressalva com relação à água mineral, por exemplo, com relação à embalagem. Então, considerando que o café em cápsula, ele possui
dentro dele somente café torrado e moído, pelo princípio da legalidade, isso precisaria ser aplicado também a esses produtos. E, inclusive, a decisão recorrida também menciona nesse sentido que a cesta básica deveria incluir somente o que é para pessoas de baixa renda. Só que, por outro lado, existe a resposta à consulta mais recente da Secretaria da Fazenda, que aplica o benefício da cesta básica para peixes com valor mais elevado, como salmão e atum, e até mesmo para cafés especiais, que, sendo esse café Maragogipe, ele é em grão e o café Jacu, ele é moído, e ambos possuem valores muito mais elevados do que os cafés em cápsula comercializados pela recorrente. Então, esse argumento da decisão, esse entendimento da decisão recorrida no sentido de que não se aplicar às pessoas de baixa renda seria uma ressalva, também faria com que esses outros produtos não se aplicassem para o benefício da cesta básica, ao passo que ele se aplica. E por fim, só queria fazer um comentário sobre uma das preliminares trazidas pela recorrente no recurso, porque a decisão recorrida não considerou a decadência parcial do auto de infração com relação às operações ocorridas entre dia 1º e dia 16 de 9 de 2022, é um período bem curto, porque considerou que os fatos geradores eles seriam apreciados em conjunto dentro da apuração mensal, e por isso não se aplicaria o marco inicial da decadência enquanto a data dos fatos geradores em si. Mas o ponto que nós trouxemos no recurso é que o fato gerador do ICMS ele é a saída da mercadoria em cada operação, então ele é instantâneo. Com a saída de cada mercadoria, surge a necessidade de escrituração pelo registro na escrituração fiscal na FD. E por esse entendimento, deve ser considerado, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que o prazo de decadência ele conta a partir da ocorrência do fato gerador, que é instantânea, e não somente a partir do final da apuração mensal. Inclusive, a própria Fazenda concordou com o entendimento da recorrente nas suas contrarrazões, as folhas 8.015, na qual ela indicou justamente que, considerando que houve antecipação mensal pela autuada, ainda que parcial, no entendimento dela, teria sim ocorrido a homologação tácita do lançamento nesse período. Então, queria só reiterar essa preliminar, considerando inclusive a concordância da Fazenda. Eu queria agradecer a todos pela atenção e fico à disposição para sanar eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigado, doutora Giovana. Perdão. Perguntar uma coisa aqui, doutora Giovana. A senhora falou da preliminar de decadência. É que eu não trato essa preliminar no meu voto. Perdão, novamente. Ah, tá aqui. Só um minutinho. Doutor Silvio, tudo bem? O senhor me ouve? Pois não, doutor Rodolfo. Desculpa, o senhor trata quando da análise do recurso ordinário. Ah, tá. Tá bom? Tem até concordância da Tá, joia. DRF Então, em relação a obrigado. esse Desculpa ponto. que passou aqui. Tá. Eu olhei, eu tomei um susto aqui na sustentação oral. Falei, será que eu passei isso aqui? Não, Tá, o joia. senhor trata. Tá. Deixa eu passar a leitura do voto, então, que ele já estava disponível. Perdão aqui que eu estou engasgando, tá? O AIM de folha azul contém duas acusações de deixar de pagar ICMS. No item 1, o pagamento, como eu já relatei aqui, se refere ao café em cápsula, tá? E no item 2, do leite em pó. Então, eu transcrevo aqui as acusações e digo o seguinte:
O AIM contém duas acusações de deixar de pagar ICMS por escrituração de documentos fiscais referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo. Segundo o fisco, a contribuinte se utilizou indevidamente do benefício da redução da base de cálculo de produtos da cesta básica. No item 1, a acusação se refere a operações de cápsulas de café, e no item 2, as operações recaem sobre leite em pó que sofreram modificações. A primeira instância manteve parcialmente as acusações, ao acolher duas preliminares trazidas na defesa. Transcrevo parte da decisão recorrida e continuo. O recurso de ofício. A redução promovida pela primeira instância deve ser mantida integralmente, pois o AFR, na manifestação fiscal, concorda com as teses defensivas. Transcrevo parte da decisão relativa à matéria e continuo no meu voto. Registro que a DRF, em parecer de recurso de ofício, concorda com as reduções promovidas pela primeira instância. Assim, resta incontroversa a matéria, razão pela qual conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento e passo ao recurso ordinário. No recurso ordinário, alega-se preliminarmente fato superveniente em relação ao item café em cápsula. Segundo a recorrente, a resposta à consulta tributária 1302-M1 de 2024, de fevereiro de 2024, modificou sem efeitos retroativos o posicionamento anteriormente formalizado pela Cefaz, na resposta à consulta 1302-13, acerca do tema. Esse fato é relevante porque o documento, em sua versão original, que vigorou por mais de 10 anos e foi divulgado ao público com orientação aos demais contribuintes que comercializam este produto, reconhecia expressamente que os cafés em cápsula se enquadravam no benefício da cesta básica. Fecha aspas. A matéria também foi ventilada em preliminar, no tópico recursal, impossibilidade de modificação retroativa dos critérios jurídicos do exercício do lançamento. Afasta as razões recursais. A matéria já foi tratada por esta CONLEM da 7ª Câmara Julgadora, em 8 de 3 de 2024, no julgamento da IM 451-657, dígito 6, da mesma contribuinte, de relatoria do Dr. Henrique Fernando Melo, razão pela qual transcrevo parte do voto e incorporo como razão de decidir, uma vez que enfrenta as mesmas razões dispostas no recurso ordinário. Transcrevo a decisão, parte da decisão do Dr. Henrique, da mesma contribuinte que aborda a matéria e adoto como decisão de decidir, e continuo no meu voto. Porém, por oportuno, em relação à matéria, transcrevo parte das contrarrazões da DRF, em que se reporta a decisão proferida pela CONLEM da 5ª Câmara Julgadora, no AIM 449-880. Transcrevo também a decisão proferida pela 5ª Câmara Julgadora, que trata da mesma matéria, tá? E continuo no meu voto. Adicionalmente, destaco que a irretroatividade mencionada na resposta à consulta tributária 1302-M1 diz respeito aos efeitos da resposta à consulta 1302 de 2013 em relação à consulente, que não é autuada. Portanto, a irretroatividade não tem repercussão nestes autos. Assim, não há como afastar a cobrança da multa, juros de mora e correção monetária, com fundamento no parágrafo único do artigo 100, como requer a autuada. Com relação à preliminar de decadência, de parte do crédito tributário, com fundamento do artigo 150, parágrafo 4º CTN, acolhe a pretensão recursal. O OAM exige, nas duas acusações, diferença de imposto entre os valores que deveriam ser recolhidos e os efetivamente pagos. De tal sorte, a ocorrência da antecipação parcial de pagamento deve ser de tal sorte houve a ocorrência da antecipação parcial de pagamento. Deve-se aplicar ao caso a regra decadencial disposta no artigo 150, parágrafo 4 CTN, assim como informado pela DRF no parecer de contrarrazões do recurso ordinário, abre aspas. A cientificação do presente AIM se deu em 16 de 9 de 2022. A nosso ver, ocorreu a homologação tácita do autolançamento do período de 1 de 9 de 2017 a 14 de 9 de 2017. No mérito, em relação ao item 1, operações com cápsulas de café, explica o relatório circunstanciado. Em análise dos documentos fiscais, transcrevo aqui parte do relatório circunstanciado, que diz o seguinte: em análise dos documentos fiscais emitidos pelo interessado no período de setembro de 2017 a abril de 2022, verificou-se que houve saída de mercadorias com NCM 090-121-00, café
mesmo torrado ou descafeinado, excesso de 17.096.04, utilizando indevidamente o benefício da redução da base de cálculo dos produtos da cesta básica, de forma que a carga tributária resultasse no percentual de 7%, previsto no parágrafo 3º, inciso 3, do anexo 2 do RICMES, em operações de saídas internas de café, de cápsula de café. Essa redução abrange apenas o café torrado básico, cujo preparo é realizado por meio de dissolução em água quente, não necessitando de utilização de qualquer maquinismo. Dessa forma, o café em cápsula deve ser tributado com a alíquota de 18% sobre a base integral no que se refere ao ICMS próprio e ICMS-ST. Continuo no meu voto. Argumenta recorrente que a legislação não faz distinção ao tipo de embalagem em que o produto é acondicionado à quantidade de café. Cita que outros estados explicitaram de forma clara e objetiva que a ABNS não se estendia à comercialização de café em cápsula, que não é o caso do estado de São Paulo. A matéria já é de conhecimento nesta colém da 7ª Câmara Julgadora, no julgamento da IN 450-803, de minha relatoria, a acusação foi mantida integralmente. Destaque, transcrevo as razões de decidir consignadas no julgamento da IM 450-853 de Gidum, que trata da mesma matéria, tendo em vista que o julgado transcreve resposta à consulta tributária e se reporta a outra decisão proferida no âmbito desse tribunal. Transcrevo a decisão que já proferi nessa colém da 7ª Câmara Julgadora, e continuo no meu voto, e concluo no voto. Destaque, afasta as razões recursais de mérito para manter a decisão recorrida em relação à acusação do item 1. No item 2, rememoro que a acusação recai sobre operações com leite em pó, que sofreram modificações. As razões recursais tratam apenas dos produtos das marcas Ninho, Molico e Milano, pois a recorrente informa que, em relação aos demais produtos, optou pelo pagamento. O apelo recursal está instruído com relatório técnico. Consta no recurso que, abre aspas, a recorrente faz nesta oportunidade a juntada dos recentes relatórios técnicos do Instituto Nacional de Tecnologia, do vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do próprio governo federal, os quais examinaram a composição técnica e classificação dos leites em pó das marcas Ninho, Molico e Milano, aqui em discussão, cujas conclusões são categóricas no sentido de que tais produtos se enquadram nos requisitos composição e designação de leite em pó estabelecido pela IN-MAPA 53/18, não se caracterizando sob hipótese alguma como leite modificados, tal como considerou a decisão recorrida. Fecho aspas. A matéria em discussão é conhecida e tem posicionamento consolidado no âmbito desse tribunal, em desfavor da autuada. O AFR cita na manifestação fiscal diversos AIMs que já foram lavrados contra a autuada. A legislação, artigo 3º, anexo 2, inciso 2, do anexo 2 do RICMES é clara ao definir o que o benefício fiscal da redução de base de cálculo alcança somente leite em pó. A decisão normativa CAT dispõe que, transcreva a decisão normativa CAT de 2009, que trata da matéria, e continuo no meu voto. Muito embora a autuada indique a legislação federal a seu favor, a interpretação da Fazenda é no sentido de que o benefício fiscal só é aplicável ao leite em pó, abre aspas, obtida a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa. Por consequente, o leite em pó tem as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. Os produtos comercializados pela autuada derivam de leite. No entanto, contém modificações, razão pela qual não se pode estender o benefício fiscal, pois a norma deve ser interpretada de forma literal. O relatório técnico, trazido extemporaneamente às folhas tais, só reforça a constatação fiscal de que os produtos sofreram modificações, com adição de produtos na sua composição. A tabela de folha 7.723 indica a existência de proporção de componentes para cada produto, ou seja, cada produto comercializado, Ninho, Molico e Milano, possui características próprias. Assim, não se pode concluir que o produto final foi, como determina a legislação, abre aspas, obtido a partir da secagem do leite, extraindo a água de sua massa. Por conseguinte, o leite em pó tem as mesmas características nutricionais e metabólicas do leite líquido. Fecha aspas. Adicionalmente, transcrevo parte do voto proferido no julgamento do AIM 4.137.048 dígito 0, de minha relatoria, que trata dos produtos da linha Ninho e Molico.
naquele voto, eu disse o seguinte: o AFR, na manifestação fiscal, informa que o site da autuada disponibiliza informações que demonstram que não se trata de mero leite em pó. Vejamos, diz o AFR naquele voto. Uma rápida busca na internet, conforme demonstrado a seguir, nos mostra que as vitaminas e minerais são utilizadas no processo de enriquecimento ou fortalecimento do leite em pó. A fortificação ou enriquecimento de alimentos pode ser entendida como adição de micronutrientes para reforçar o valor nutritivo de alguns produtos, colaborando para prevenir deficiências em um ou mais nutrientes da alimentação da população em geral ou de alguns grupos de riscos. A própria Nestlé, no endereço eletrônico no tal, consoante prints a seguir, informa que todas as versões do leite ninho integral e instantâneo são enriquecidas com nutrientes. Dispõe fotos do site da autuada em relação ao leite ninho que, de acordo com a nutricionista Ana Paula Souza, o leite líquido e o leite em pó não são iguais. A quantidade de nutrientes nos rótulos do leite em pó são sempre do leite em pó sempre vai ser maior do que o leite líquido, por exemplo. Mas não se deixe iludir. O leite em pó é um leite modificado e o corpo não absorve 100% das vitaminas e aminoácidos de seus nutrientes. E por esse motivo, os nutrientes são adicionados em quantidade maior, explica a especialista. Lembrando que o leite em pó não deve substituir o natural. O ideal é alternar. Com relação ao leite molículo, foto do site, as folhas 77766, informa a descrição do produto. Leite desnatado com 0% de gorduras totais, cálcio, ferro e magnésio, vitamina A, C, D e complexo B. O leite em pó molículo é enriquecido com vitaminas A e D, sendo uma excelente opção para quem se preocupa com a saúde e boa forma ideal para utilização em preparações com baixo teor de gordura. Vê-se que os produtos não são obtidos somente a partir da secagem do leite, portanto, não se pode estender o benefício fiscal da redução da base de cálculo. Ressalto que a alegação de que a existência de produtos que não são citados na decisão normativa CAT 2/2009 não pode ser acolhida, muito embora a decisão normativa tenha se levado em consideração os produtos denominados fórmula infantil, a mesma esclarece que o benefício só se aplica a leite em pó de origem animal, ou seja, leite em pó não sujeito a modificações. Tá? Continuo no meu voto. Com relação ao produto Milano, o relatório técnico trazido pela recorrente informa expressamente que o mesmo possui fibras. Vejamos, diz o relatório técnico. Diante do exposto, e ao comparar a tabela nutricional dos produtos sobre análise Ninho, leite em pó integral orgânico, molículo, leite em pó desnatado, profissional. Com a tabela nutricional do composto lácteo, foi observada a presença de fibras deste último produto, caracterizando-o como composto lácteo com adição. Destaque, afasta as razões recursais para, em relação ao 82, manter a decisão de primeira instância. Com relação à atualização da base de cálculo, afasta as razões recursais, pois a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste tribunal por meio da súmula 13 de 2018. Por fim, considerando a manifestação da DRF, limita os juros de demora e os incidentes na atualização da base de cálculo da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10 desse tribunal. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. E conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe parcial provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Como eu já havia adiantado, a matéria é conhecida, tá? O voto já estava à disposição também. Alguém tem alguma dúvida? A doutora Giovana está presente para fazer esclarecimentos, fique à vontade. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Giovana, assim como os demais votos, a decisão foi unânime pela manutenção da decisão recorrida em relação ao mérito, tá bom? Foi acolhida a pretensão em relação à decadência, tá? O recurso de ofício também foi negado o provimento e o júri de mora foi limitado à taxa Selic nos termos do súmula 10 na sua versão revisada. Tá bom, obrigada a todos. Obrigado. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Bom, Vocês também. obrigado. Dando sequência ao julgamento, peço a todos que acessem o processo da Ambev, a IM 4145032. O relator é o doutor Henrique. Doutor Ricardo está presente para fazer sustentação oral? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor Henrique, pode fazer a leitura breve do relatório e passar a palavra diretamente ao doutor Ricardo para fazer sustentação oral. Obrigado. Eu que agradeço, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. Trata-se de um recurso ordinário e também de um recurso de ofício, ambos interpostos em face da decisão de folhas 4728 e 4767, que julgou parcialmente procedente o AIN 4145032-2, lavrado em face da Ambev, mantendo o item acusatório, mas determinando a adequação da taxa de juros à Selic nos termos da súmula 10 de 2017. Desse auto de infração, consta uma única acusação de creditamento indevido de CMS por destaque do tributo a maior do que o devido em razão da utilização de base de cálculo superior à correta. O relato da infração menciona que o contribuinte creditou-se indevidamente do ICMS no período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, relativamente a documentos fiscais emitidos entre janeiro a dezembro de 2016 pela empresa Pepsi Cola, localizada naquela época no estado do Amazonas, na saída do produto concentrado. Segundo apurado pela fiscalização, a emitente atribuiu ao produto um valor superior ao real, com o objetivo de inflar benefícios fiscais existentes na Zona Franca de Manaus, e com isso obter vantagem indevida para si ou para terceiros, sendo que o excedente era posteriormente restituído ao adquirente, empresa Ambev. O fiscal considera que estaria comprovada a supervalorização e, não tendo autuado apresentado elementos suficientes para elucidar o valor real da operação, esse foi arbitrado com fundamento no artigo 31 da 6374 de 89. No seu recurso ordinário, a recorrente argumenta em síntese o seguinte: a ausência de sobrevaloração dos preços dos concentrados adquiridos à empresa Pepsi, inclusive com um precedente favorável do CARF, Acórdão 3201009813, decadência do período de janeiro a novembro de 2016, nulidade da autuação por ausência de demonstração do que seria o preço de mercado das mercadorias, o que justificaria a noção de sobrevaloração, ausência de previsão legal de um valor tributável máximo, improcedência da acusação de devolução camuflada de valores, já que os gastos realizados de fato ocorreram, comprovação de que os preços praticados não seriam tão elevados, tendo em vista o montante gasto pela Pepsi com marketing, equivalendo a cerca de 90% do lucro bruto. Adequação dos valores praticados, conforme parecer de auditoria trazido aos autos. Inexistência de imposto destacado a maior a justificar a glosa dos créditos. Erro de tipificação da multa aplicada e ilegalidade na forma de cálculo da penalidade aplicada. Parecer em contrarrazões ao recurso ordinário rechaça os argumentos do contribuinte e as razões de recurso de ofício e contrarrazões ao recurso de ofício, ambos pugnando pela manutenção da decisão recorrida no ponto que aplicou a súmula 10 de 2017 ao caso concreto. Esse é o breve relato da controvérsia. Senhor presidente, passo a palavra para o Dr. Ricardo para a sustentação oral. Posso, senhor presidente? Desculpe. Pode sim, doutor Ricardo. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, demais ilustres juízes, doutor Rodolfo. Obrigado pela atenção. Presidente, nós estamos falando aqui de um auto de infração relativa a aquisições feitas pela Ambev desses concentrados da Pepsi. Então, 2 pontos que eu gostaria de frisar. Você está falando, evidentemente, de uma transação entre empresas de grupos não relacionados, grupos independentes, concorrentes, inclusive. Esses concentrados são exatamente o concentrado para a produção dos refrigerantes e outros produtos marca Pepsi, como Gatorade, por exemplo,
O concentrado, ele é a essência do produto. Todo o segredo industrial, fórmula, está tudo lá no concentrado. O que a Ambev faz é, a partir do recebimento do concentrado, ela faz todo o processo ela chega no produto final que vai ser efetivamente vendido ao consumidor, faz o envasamento, a distribuição, tá? A particularidade do contrato da Ambev com a Pepsi, e eu vou depois entrar em detalhes disso, é que, além do preço que a Ambev paga para a Pepsi, todo o marketing da marca Pepsi no Brasil é desenvolvido pela Ambev. Isso é contratualmente acordado dessa forma. A Ambev faz toda a despesa de marketing e depois ela é reembolsada pela Pepsi. Então, o que é crucial na premissa do que eu vou desenvolver depois para os senhores é: a Ambev paga para a Pepsi o preço pelo concentrado. Além disso, somando-se a isso, ela tem despesas que ela paga para terceiros de marketing, e depois essas despesas que ela paga para terceiros de marketing são reembolsadas. De onde nasceu essa fiscalização? Na esfera federal, nós temos há muito tempo um contencioso relativamente ao crédito de IPI nessas aquisições de concentrados, seja concentrados adquiridos da Pepsi, que é um terceiro independente, seja concentrados adquiridos da Arosuco, que é uma subsidiária da Ambev com relação ao Guaraná e outros produtos da Ambev. E essa briga na esfera federal, ela começou porque o Fisco Federal não aceitava o crédito de IPI na aquisição de produtos isentos da Zona Franca. Aí o Supremo evoluiu nessa discussão e falou: não, a aquisição de isenção dá direito a crédito. E aí veio a fiscalização, começou a questionar a classificação fiscal do concentrado, dizendo que ao invés de ter a classificação fiscal que daria uma alíquota cheia, na verdade você deveria considerar cada componente do concentrado que seria alíquota zero do IPI, o que é relevante, evidentemente, para o efeito de ICMS. E aí, mais recentemente, alguns autos de infração na esfera federal começaram a trazer essa acusação de que haveria um sobrepreço, um excesso no valor do preço pago na aquisição desses concentrados. E é esta fiscalização de sobrepreço que é citada expressamente pela fiscalização como início do que justificou esse processo do caso concreto. Então, o que nós trouxemos justamente em defesa é que, na época, acho que eram 2 precedentes, Henrique, mas depois disso há mais outros já trazidos no memorial, todos os julgados, 100% dos casos julgados pelo CARF com acusação de sobrepreço, essa acusação foi cancelada pelo CARF por unanimidade de votos. O que foi mantido é a acusação do IPI por contra a classificação fiscal, e aí tem recursos pendentes ou ações judiciais discutindo a questão da classificação fiscal. Mas a acusação de sobrepreço foi cancelada em todos os julgados do CARF, por unanimidade de votos, inclusive, porque, agora não me recordo, acho que na decisão, não em conclusões, na decisão em corrida fala-se que essa decisão não era ainda definitiva, ela é definitiva com relação ao afastamento do sobrepreço. E aí o que a decisão recorrida tenta dizer é o seguinte: olha, mas lá o sobrepreço foi afastado ao fundamento de que a fiscalização alega o sobrepreço sem dizer qual seria o preço de mercado, sem fazer o arbitramento. E, portanto, aquela decisão não se aplicaria no caso concreto, porque no caso concreto foi feito o arbitramento. Não houve, no caso, e isso é importante frisar, absolutamente nenhum trabalho da fiscalização para tentar apurar qual seria o preço correto de mercado do concentrado. Não houve um arbitramento para se apurar qual seria o valor de mercado. O que houve é a fiscalização parte da premissa de que há um sobrepreço, e o que ela chama de arbitramento é simplesmente subtrair do preço pago o valor do reembolso da despesa de marketing. É isso que fez a fiscalização. Não há absolutamente trabalho algum no sentido de tentar identificar qual seria o valor de mercado. E aí, 2 pontos importantes que a gente coloca no recurso, que foi inclusive o que levou, numa primeira ocasião que esse processo teve no TIT, o retorno para que fosse complementada a decisão de primeira instância para enfrentar esses pontos, 2 alegações muito básicas, assim, do ponto de vista lógico. Porque a acusação da fiscalização é que essas despesas necessárias para a divulgação da marca Pepsi, elas são tão elevadas que elas consomem 90% do lucro da Pepsi. E que não fosse essas despesas de marketing, a Pepsi, na verdade, teria prejuízo. E aí o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, se justamente essas despesas são tão elevadas que não fosse elas, a Pepsi teria prejuízo, isso só prova que o preço de venda é um preço razoável. Porque é o preço necessário que a Pepsi possa ter lucro após o reembolso da despesa de marketing. Se não fosse assim, ela teria prejuízo. Então, evidentemente, não seria o preço do mercado. E o segundo ponto não há que se falar em devolução do preço do concentrado se a Ambev paga tanto o preço do concentrado quanto a despesa de marketing para terceiros. Você só poderia falar que o reembolso seria uma devolução do parte do preço se a Ambev fizesse o pagamento exclusivamente para a Pepsi e recebesse dela de volta um pedaço do que ela pagou. Mas não é esse o caso. Ela paga para a Pepsi e para terceiros. E não tem questionamento nenhum da fiscalização no auto de infração quanto ao fato de que a Ambev efetivamente incorre nessa despesa de marketing. O questionamento que existe, e aí já adiantando um pouco para frente,
É no sentido de que não faria sentido a Pepsi arcar com essas despesas de marketing que diz respeito à promoção de venda do produto final da Ambev, né? E aí o que eu gostaria de esclarecer é uma coisa bastante simples, que é a seguinte: evidentemente a Pepsi não tem por que fazer propaganda do concentrado. Ninguém compra o concentrado, só quem compra o concentrado é a Ambev, que vai produzir o produto final que chega para o consumidor. Então, a propaganda que a Pepsi faz é a propaganda institucional da marca. O que ela quer é promover a marca. Qualquer promoção, qualquer propaganda que seja feita dos produtos Pepsi, seja o refrigerante Pepsi Cola, Pepsi Light, Gatorade, toda essa propaganda do produto Pepsi ajuda a venda do concentrado. Quanto mais eu vendo o produto final, mais concentrado eu vendo. E ajuda principalmente a fixação da marca. Nós sabemos o grande volume de propagandas, a briga que a gente vivenciou quando mais jovens entre Coca-Cola e Pepsi na televisão. Quer dizer, toda essa briga que é feita, toda a divulgação é feita em prol da marca. É uma propaganda quase que institucional. E o que é fundamental, o contrato que a Ambev tem com a Pepsi é um contrato por prazo determinado. A Ambev não tem garantia nenhuma de que no futuro ela vai ser a envasadora e distribuidora dos produtos Pepsi. Não é em vários outros países, inclusive. Por isso que essas despesas de marketing são feitas no interesse da Pepsi, consta expressamente no contrato que os gastos de marketing visam principalmente construção de imagens da marca e devem ser feitos seguindo diretrizes e procedimentos de marketing da companhia. O que a Pepsi fez foi, inteligentemente, se aproveitar de que a Ambev é uma empresa tão atuante no setor, com uma rede de distribuição tão grande, conhece todos os segmentos. Há muitas oportunidades, eu vou tratar disso depois em detalhes, de campanhas simultâneas para produtos Ambev e Pepsi, em determinadas circunstâncias. Então, justamente, a Pepsi falou, olha, você faz os gastos, você conhece melhor o mercado brasileiro e eu te reembolso. O raciocínio da fiscalização ele é tão estranho que, como 100% das despesas são arcadas pela Pepsi em reembolso, se isso não fosse devido, a Pepsi não teria absolutamente gasto nenhum de publicidade no Brasil, que evidentemente não faz sentido algum, né? E aí, presidente, o outro ponto importante que a fiscalização se pega é o seguinte: a partir de 2019, a Pepsi saiu da Zona Franca de Manaus e mudou e passou a produzir, a importar e revender os concentrados a partir de Santa Catarina. E aí, nesse momento, houve uma grande redução do preço. E a fiscalização falou, olha, essa redução de preço comprova que, de fato, aquele preço era excessivo. E aí, com relação a isso, algumas considerações importantes. Essa saída da Pepsi na Zona Franca foi amplamente divulgada no mercado. A Pepsi saiu exatamente porque cansou-se da quantidade de alta inflação que vinha tomando na esfera do IPI. Ele falou, não quero ter essa discussão. Evidentemente, para a Zona Franca de Manaus, foi uma perda enorme. Perdeu-se uma fábrica que estava lá, que produzia os concentrados, todos os empregados. Ao invés de você ter uma força de trabalho no Brasil, hoje a Pepsi simplesmente importa do Uruguai o concentrado pronto e revende. E, evidentemente, ela tem isenção de imposto de importação por conta do acordo com o Uruguai e tem uma série de incentivos fiscais em Santa Catarina. É evidente que, numa hipótese como essa, você tem uma redução de preço. É evidente que qualquer empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus tem um acréscimo de custo e daí os incentivos todos para atrair as empresas para lá. Então, agora, dito no modo, eu não posso usar essa redução de preço que aconteceu em 2019, em um contexto totalmente distinto, para as vendas que foram feitas em 2016, comparativamente, quando ela estava na Zona Franca de Manaus, né? E aí, a fiscalização também faz uma comparação. Mas a Pepsi, quando exporta por valores muito menores. Mas o que a fiscalização comparou? Ela comparou exportações feitas pela Pepsi quando estava na Zona Franca para empresas PepsiCo estrangeiras, dentro do grupo Pepsi. Quando ela vende dentro do grupo Pepsi, ela vendia mais barato. Se isso infringe ou não a legislação de preço de transferência, se o preço é no mercado ou não, o fisco que vai lá questionar. Agora, eu sou o terceiro não relacionado. Eu não tenho como saber por que ela vende mais barato, o quanto mais barato, para uma empresa do próprio grupo Pepsi. É natural, aparentemente, que quando ela vende para fora do grupo, a Pepsi captura nesse preço do concentrado justamente toda a mais-valia que tem aqui envolvida no processo. E aí, indo pontualmente alguns exemplos dessas despesas de marketing, só para os senhores entenderem o que nós estamos falando, elas foram comprovadas com notas fiscais, juntadas aos autos, né, a título amostral. Nós temos despesas pontuais de publicidade em canais de televisão, tem despesas de longo prazo, então foi mostrado um contrato, foi juntado aos autos um contrato celebrado entre a Ambev e Instituto Península para patrocínio de eventos pela marca Gatorade, que é uma marca Pepsi. Eu tenho RECs adquiridos para exposição de produtos Pepsi exclusivamente. Eu tenho produtos de post-mix, que são aquelas máquinas que misturam, né, os refrigerantes. Quando a gente compra post-mix você vai numa lanchonete qualquer, tem post-mix, você coloca o copo e sai o refrigerante.
A prova do rateio é que quando eu tenho nessa mesma máquina várias bocas, algumas bocas com produtos Ambev, outras bocas com produtos Pepsi, o que é objeto de reembolso é o rateio por boca. O custo daquele contrato rateado por rateio em função da boca, quantos produtos eu tenho lá Pepsi que me são reembolsados. Mesma coisa o contrato que eu tenho, por exemplo, entre a Ambev e a rede UCI de cinemas. Eu tenho um contrato da Ambev com a rede UCI de cinemas para dizer que a UCI só pode vender exclusivamente produtos Ambev e Pepsi. Então, eu pago por esse contrato e eu faço um rateio. Dependendo da proporção de produtos Ambev e Pepsi, eu repasso esse custo para a Pepsi. Isso só comprova porque faz sentido a Pepsi acordar da forma como ela acordou com a Ambev. A Ambev está direta nesse mercado, ela faz esses gastos todos e ela se reembolsa depois da Pepsi. Agora, uma coisa interessante, quando a gente fala em termos de arbitramento, a fiscalização sequer considerou, por exemplo, como preço justo, o preço pós-2019, quando ela disse que houve a redução de preço e a Pepsi passou a vender por um preço menor a partir de Santa Catarina. Então, não houve verdadeiramente arbitramento. O que houve foi, simplesmente, partir-se da premissa de que todo reembolso de preços de despesa de marketing seria devolução de preço, e, em razão disso, foi feita a redução do crédito. E aí, o que nós fizemos já na impugnação, embora o ônus da prova fosse do fisco? Nós fizemos uma prova, que foi, inclusive, citada no CARF, no presidente que a gente trouxe, que a gente considerou a legislação de preço de transferência. Eu sei que a legislação de preço de transferência é uma legislação na esfera federal e que ela se aplica exclusivamente na importação de produtos. Tá? Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é o seguinte: qual que é o objetivo da legislação do preço de transferência, tanto na esfera federal como mundial, no âmbito da OCDE? Ela visa justamente evitar transferência de lucro entre empresas ligadas. Então, o que a legislação do preço de transferência faz ela estabelece um teto máximo que se entende de custo razoável quando você faz uma aquisição, uma importação de um produto de uma empresa ligada no exterior, controladora, controlada, que seja. E aí você tem alguns métodos distintos, né? Um dos métodos mais, talvez, intuitivos é o PIC, preço independente comparado. Eu comparo o preço daquele produto que eu estou adquirindo com outros produtos de terceiros não relacionados no mercado. Mas como a própria fiscalização reconhece, eu não tenho como comparar o preço do concentrado Pepsi, que ele é um produto único. Exatamente por isso, como que a legislação federal lida com isso? Um dos métodos, que não é só a invenção no Brasil, existe no exterior também, é o preço de revenda menos margem de lucro. Então, eu tenho uma margem de lucro, em alguns países vai se apurar qual que é a margem de lucro de mercado, no Brasil a gente usa, na esfera federal, uma margem de lucro fixa. Eu pego o preço de revenda do meu produto, e aí, evidentemente, estou considerando vendas próprias, que é a venda feita pela Ambev, e eu subtraio a margem de lucro estabelecida em lei para chegar a qual que é o preço que eu entendo que seria um preço razoável para pagar por aquele produto que eu estou vendendo. E a legislação federal, inclusive, ela evoluiu para contemplar expressamente aqueles casos em que a importação não é exatamente do produto final que já é vendido, que é uma crítica muito comum que teve, né? Você importa um limpador de para-brisa, era o exemplo que se usava no CARF sempre. Você não pode comparar quando importa um limpador de para-brisa o preço de venda do carro. E a legislação hoje ela tem todo um cálculo percentual para você verificar quanto do custo daquele limpador de para-brisa representa do custo do carro vendido, e esse percentual você aplica sobre o preço de venda. Que é exatamente o que foi feito no caso. E fazendo o teste, e quem fez o teste foi a Deloitte, no laudo foi trazido aos autos, você verifica que esses preços pagos pela Ambev, pelo concentrado, se eu tivesse adquirindo de uma controlada ou controladora da Ambev no exterior, seria um preço tido pela legislação como preço de mercado. Né? A crítica que a fiscalização faz, a decisão recorrida faz a isso, ela simplesmente diz: olha, não se aplica a legislação federal para efeitos estaduais, e não é isso que estou dizendo que o ônus da prova seria do fisco. Nós trouxemos uma contraprova daquilo que ele não fez, para mostrar que isso aqui é preço de mercado. Ela diz: olha, você não pode considerar preço de revenda do teu próprio produto para comparar com o preço de importação, de aquisição do concentrado, mas a legislação se presta exatamente para isso, e a Deloitte esclareceu isso depois num adendo ao laudo, né? E ela fala: a margem de lucro aqui está errada, porque a margem de lucro normal do IVA do setor de refrigerantes é outro, muito mais elevado do que os 20% que estão na lei. O que nós fizemos, presidente? Nós usamos a margem de lucro prevista na legislação federal, mas diante da alegação fiscal, a gente pediu para a Deloitte fazer o cálculo de preço de transferência, seguindo a legislação de preço de transferência, usando a margem de lucro da IVA, do IVA mediano, se fosse aplicável, 57%. E ainda assim chegou-se a um excesso de preço de 1%. Então, tudo isso para dizer que, e aí é exatamente o ponto que levou esses acordos todos unânimes do CARF. Ainda que a fiscalização entenda que tem eventualmente algum sobrepreço, ela não pode simplesmente falar: ah, tem sobrepreço, eu estou entendendo que essa despesa de marketing toda você não deveria ter, e isso é reembolso de custo, e portanto reduz o teu crédito nesse tamanho. Porque, como ela própria diz, se este fosse o preço do concentrado, a Pepsi teria prejuízo.
E a prevalecer o raciocínio dela, a Pepsi não teria absolutamente gasto nenhum de marketing no Brasil, que não tem sentido nenhum. E nós, por outro lado, fizemos uma contraprova muito convincente de que esses preços são preços de mercado. Então, por essas razões todas, é que a recorrente tem convicção de que o preço pago está correto e não se justifica a glosa. Nós trouxemos no recurso alguns argumentos subsidiários pontuais, vou passar muito rapidamente, a questão da decadência, conheço a súmula 9 na hipótese de crédito, mas no caso houve prova de que houve pagamento parcial, de acordo com a jurisprudência passível da STJ, Sapucaí, o 150, parágrafo 4º. O excesso de juros já foi cancelado pela decisão, mas tem a questão dos juros na atualização da base de cálculo da multa, e uma única questão pontual, bem residual mesmo, que teria um mês a mais de juros de mora, porque a fiscalização considerou como termo inicial dos juros de mora o mês seguinte ao período de competência. E o que a legislação determina é que você considere como termo inicial o mês seguinte ao do pagamento a menor do imposto. Então, como o vencimento do imposto é no mês seguinte à competência, o juro seria no mês posterior. Tem precedente nesse sentido também trazido. Presidente, o relator, são essas as observações que eu tinha a fazer. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento, agradecendo desde já a atenção dos senhores. Obrigado, doutor Ricardo, pela belíssima sustentação oral. Parabéns, doutor. Estou sem voz aqui, eu vou passar direto a palavra ao doutor Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também ao doutor Ricardo Krakowiak pela sustentação oral, objetiva, clara e muito importante para a elucidação aqui do caso. Senhor presidente, também nesse caso, eu vou pedir para o processo retornar para uma melhor avaliação, e aí eu apresento na próxima sessão disponível para isso, tá bem? Tá joia, doutor Henrique. Doutor Ricardo, então, o doutor Henrique pediu para retornar o processo para sua relatoria. Assim, a PESP acompanhe a pauta de julgamento e o processo será pautado novamente. Excelente. Obrigado a todos pela atenção. Boa semana. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, eu que agradeço pela presença. Passar o último processo aqui com sustentação oral, processo da Companhia Brasileira de Distribuição, a IM 444-433, a doutora Maria Anselma é a relatora, é um pedido de retificação de julgado, a doutora Gabriela está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra à doutora Maria Anselma. A doutora Gabriela está com o vídeo fechado, nos ouve? Só um minutinho, doutora Maria Anselma. Acho que ela... Olá. Tá cheio. Pode continuar, doutora Maria Anselma. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Peço a compreensão aí da minha demora, né, no sentido de voltar à internet, mas pelo menos estabilizou aí através de uma outra rede, que é a nossa mesmo. A nossa não, né? Não sei o que está acontecendo no meu equipamento, porque de todos os demais funcionam. Então, vamos lá. Bem, então, trata-se de retificação de julgado, né? Onde o pedido de retificação interposto pela contribuinte Companhia Brasileira de Distribuição, as folhas 97.837 e 97.845, contradição de folhas 97.780 e 90.783, por mim proferida na 7ª Câmara Julgadora deste Tribunal, que dei provimento ao recurso ordinário, e por unanimidade foi mantido integralmente os itens 1.1 e 2.2. O pedido se verifica, eu diria que se configura, a contribuinte alega erro de fato e ainda vício de obscuridade. Então, acho que é isso, presidente, para que a patrona possa esclarecer os fatos aí. Fique à vontade, doutora Gabriela. Olá, bom dia, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui mais uma vez nessa outra Câmara. Serei breve de verdade também. Apesar da brilhante decisão proferida pela relatora, doutora Maria Anselma, temos um ponto muito importante a ser esclarecido, por isso aqui a interposição do recurso de retificação,
que, embora a decisão ela se manifeste a respeito de se tratarem de operações de transferência, a existência da súmula 166 do STJ, o tema 1099 do STF e o julgamento da ADC 49 não se manifesta aqui sobre a modulação dos efeitos e o porquê que não estaria sendo aplicado aqui o quanto decidido no julgamento do STF. E também entendemos muito importante citar o tema 1365, que está ainda pendente de julgamento definitivo no STF, que define a modulação dos efeitos de forma definitiva por meio do julgamento desse tema no STF. Então, a ADC 49 ficou decidido que a modulação dos efeitos seria a seguinte: todos os casos em que já tivesse, né, em discussão na esfera administrativa e na esfera judicial, até a data da publicação da ata de julgamento, que é dia 29 de... Deixa eu só confirmar a data. 29/4/2021, estariam, né, resguardados pela modulação, e a exigibilidade da transferência não seria mais possível também a partir do exercício de 2024. Aqui, esse caso, sabemos, né, que a autuação ela ocorreu no início de 2022, então, o que se decide nesse tema 1365 é se durante esse tempo em que já foi reconhecido, seja pelo STJ, seja pelo STF, que não era possível tributar as operações de transferência, seria possível uma autuação cobrando fatos geradores inclusive que estão resguardados pela modulação, de novos autos de infração, sendo que é conhecido que não deve existir aqui a incidência de CMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Entendemos, inclusive é o que diz nesses embargos de declaração do tema 1365, é que esse período da modulação entre a publicação da ata do julgamento de mérito e o exercício de 2024 era para evitar que os cofres públicos, né, fossem prejudicados e que os contribuintes pedissem aí o ressarcimento dessas operações, o pagamento indevido de tributo nas operações realizadas entre transferência de estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas não que permita que novas autuações sejam feitas em face do contribuinte, que sempre teve um julgamento repetitivo a seu favor, teve uma súmula STJ a seu favor. Então, entendemos por importante que o voto traga essas considerações, inclusive, há 2 semanas atrás, na Câmara Especial aqui desse egrégio Tite, foi sobrestado um julgamento em situação muito semelhante aqui à da recorrente, até que fosse julgado de forma definitiva esses embargos de declaração opostos no tema 1365, para que ficasse definitiva aí a modulação da ADC 49 com relação a autuações ocorridas nesse meio tempo entre a publicação da ata de julgamento e o exercício de 2024. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Gabriela, pela objetividade e clareza da sustentação oral em relação à ADC 49. Doutora Maria Anselmo já tinha deixado o voto disponível. Pode passar a leitura dos principais pontos do voto, doutora. Obrigada, doutora Gabriela. Parabéns pela sustentação oral, muito objetiva. Passo a leitura. Bem, presidente, então, como bem explicado, né, pela sustentação oral, no pedido de retificação de julgado, a contribuinte alega erro de fato, no entanto, não menciona qual seria o erro de fato, e alega ainda vício de obscuridade, alegando que, ao julgar o recurso ordinário interposto, o venerável acordo não explicitou o motivo pelo qual o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal Federal seria aplicável somente a partir do exercício de 2024, à luz do caso concreto,
que abrange fatos geradores autuados ocorridos entre janeiro e dezembro de 2020. Questão, de fato, essa fundamental para o correto julgamento do lançamento tributário em discussão, o que causaria vício de obscuridade. Assim, em reanálise, tenho que concordar em parte com a contribuinte autuada. Isto porque as premissas que negaram provimento ao recurso ordinário estão fundamentadas de forma clara, onde, embora o STF, através do tema 1099, tenha conhecido pela não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, a sua aplicação somente terá efeito a partir da competência de 2024. Ocorre que faltou trazer em minha decisão que os efeitos da modulação da, abro aspas, não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, grifo, somente a partir da competência de 2024, foi fixada pela tese 1367, também do STF, no qual eu transcrevo abaixo. Então, eu cito o tema 1367, com efeito de modulação da incidência do ICMS sobre transferência de mercadorias em estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme estabelecido no tema 1099. A tese não incidência do ICMS no deslocamento de bens de estabelecimentos para outro mesmo contribuinte localizado em estados distintos, estabelecido no tema 1099 e ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49. Portanto, como os atos praticados pela contribuinte autuada ocorreram no período de 2020, mantém-se a decisão do não provimento do recurso ordinário e manutenção das infrações a ela imposta, pois, na época, os atos praticados pela contribuinte autuada configuraram fatos geradores do ICMS que deveria ter sido devidamente destacado e recolhido. Assim, embora o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido através do tema 1099 sobre a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado em estados distintos, fecha aspas, a modulação dos seus efeitos se aplicam somente a partir do exercício financeiro de 2024. Ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, conforme o tema 1367, também do STF, isto é, não se aplicam ao caso da contribuinte autuada. Assim sendo, ante a existência de omissão, conheço em parte do pedido da contribuinte somente para complemento na decisão retificada, mantendo, no mais, a decisão por mim proferida de improvimento ao recurso ordinário interposto à manutenção das infrações dos itens 1.1 e 2.2. Antes exposto, conheço em parte do pedido de retificação de julgado de folhas 97.837 a 97.845, e na parte conhecida, nego o provimento, mantendo inalterado a restrição dessa polêmica da Câmara, somente incluindo o complemento de que os efeitos da modulação da, abro aspas, não incidência do ICMS no deslocamento de bens de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em outros estados distintos, somente se aplica a partir da competência de 2024. Foi fixada pela tese 1367, também do STF. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Selmo. O processo está em discussão, a matéria já é conhecida aqui pela Câmara também. A gente já votou outros processos semelhantes, tá? Nesse caso aqui, o AIM foi lavrado dia 27/9/2021, data posterior à publicação da ata de julgamento do STF, da DC 49, foi 29/4/2021.
e as decisões dessa Câmara têm caminhado no mesmo sentido, né, de que não existia processo administrativo em relação à matéria, razão pela qual, por via transversa, a modulação dos efeitos do STF prevê que a incidência do imposto nas transferências, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu abro para discussão. Não havendo inscritos, eu encerro os debates, passo a verificação de quórum. Em votação. Doutora Gabriela, a matéria já foi discutida aqui em outros processos, tá? E a Câmara tem dado esse andamento à matéria, tá? A gente acaba reconhecendo que a modulação dos efeitos por via transversa acaba dando incidência no imposto, com exceção dos casos em que você tem discussão aqui, mas nesse caso aqui, a lavratura do AIM foi a posterior à ata de julgamento da DC 49, razão pela qual a gente entende que incide o imposto. Tá ok? Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Bom dia. Se quiser se retirar, fica à vontade. Bom dia, ótimo, excelente final de semana. O último processo da pauta, a IM 5035-200, Brasília Alimentos, processo de minha relatoria, não tem sustentação oral, o voto já estava disponível, eu vou ultrapassar a leitura do voto, do relatório, e vou passar diretamente à leitura do voto, tá? A partir do item 6. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de presidente prudente que manteve integralmente o AIM. O AIM contém 3 acusações de crédito devido de ICMS, itens 1 a 3, e uma de recebimento de mercadoria amparada por notas fiscais declaradas inábeis, o item 4. As acusações têm origem na constatação de irregularidade dos remetentes que constam nas notas fiscais que acobertaram as operações. No item 1, constatou-se inexistência de estabelecimento da LWA, representação comercial Eireli. Nos itens 2, 3 e 4, constatou-se simulação de existência de estabelecimento ou empresa para a qual foi concedida a inscrição estadual. No caso do item 2, a emissão das notas fiscais foi atribuída à Vertiplas, embalagem plásticas limitadas. Do item 3, a LBLS, Comércio e Transporte Eireli, e no item 4, Comércio e Representação de Cereais Imperador Eireli. Inicialmente, no recurso ordinário, alega-se, com relação aos itens 1, 2 e 3, que, abre aspas, como embasamento para a lavratura do AIM combatido, juntou o senhor AFR tão somente cópias de procedimento que ainda estavam em processamento interno junto à Cefaz para apuração de documentação inidônea das empresas LWA, Representação Comercial Eireli, Vertiplas, Embalagens Plásticas, e LBLS, Comércio e Transporte Eireli. Para concluir que o AIM deve ser cancelado sob entendimento de que, abre aspas, estou, portanto, comprovado pelas declarações do senhor AFR na manifestação fiscal de folhas 379 que não foram juntadas a contento e no prazo legal os documentos exigidos pela portaria CAT 95/2006, procedendo os argumentos da recorrente lançados no recurso administrativo, requerendo seja dado provimento ao recurso para cancelar na totalidade o AIM. Digo eu, afasto a tese de recursão, pois não há prova de prejuízo à defesa. Pelo contrário, o AIM está instruído com planilha que relaciona as notas fiscais que compõem cada acusação, e relatório circunstanciado, que pormenoriza o trabalho fiscal, bem como relaciona a juntada das principais peças do procedimento administrativo, PCN, que demonstra a irregularidade dos estabelecimentos que constam como emitentes das notas fiscais. Vejamos, transcrevo aqui parte do relato infracional de cada um e continuo. A declaração de inidoneidade
posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara a idoneidade. Transcrevo a decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e continua. Com relação à tese da boa-fé, alega que ficou cabalmente, diz a recorrente, ficou cabalmente demonstrada a boa-fé da recorrente, com a juntada de vários documentos comprobatórios das ocorrências das transações, como a LWA Representação Comercial Eireli, livro registro de entrada, livro razão, livro Cardex, pedido de compras efetuado através do sistema TI da recorrente, TOTS Prometheus, reconhecidamente um dos melhores do mercado, contendo todos os dados das aquisições, como identificação da empresa LWA, sua localização, nome do contato, fornecedor e valor dos produtos negociados, pagamentos efetuados em contas bancárias de titulares da empresa LWA, notas fiscais contendo registros demonstrativos do recebimento e contabilização das mercadorias, documentos comprobatórios do transporte das mercadorias. P. Vert Plaza, embalagens plásticas, livro registro de entrada, livro razão, Cardex, pedido de compras efetuadas dentro do sistema TOTS Prometheus, comprovando a negociação, bem como todos os dados do contato, localização e telefone, e-mails trocados, solicitação de laudo de análise de produtos adquiridos, pagamentos efetuados diretamente na conta de titularidade da empresa Vertiplas. LBC, LBLS, Comércio de Transportes Elétricos. Comprovante de inscrição no cadastro CNPJ do Ministério da Fazenda, datado de 14/5/2021, CADESP da Cefaz, obtida em 12/5/2021, portanto, à época das operações realizadas, onde a empresa LBLS, Comércio de Transportes Elétricos, estava apta em atividade normal, atestada pela própria Cefaz. Cardex, livro razão, livro registro de entrada, pagamentos efetuados a empresa LBS via depósito bancário em conta de sua titularidade, registro de entrada, CTS referente ao transporte efetuada por conta da recorrente, notas fiscais de comissões pelo agenciamento de compras efetuadas, bem como aquisições da LBS, além dos pesos das mercadorias adquiridas por ocasião da entrada no estabelecimento da recorrente. Continuo no meu voto. A declaração, só um minutinho. Com relação à boa-fé, com relação ao item 1, o demonstrativo de folhas 35 informa que a acusação se refere ao creditamento de 3 notas fiscais, de números 6869, 7021 e 7067, emitidas pela LWA Representação Comercial Eireli, respectivamente nos dias 7/1, 19/8/2019 e 30/9/2019. Não foram apresentados consulta ao Sintegra. Com relação a tratativas comerciais, não foram apresentados documentos que materializem a relação comercial, como contratos ou trocas de e-mail. Foram apresentados pedidos, as folhas 70 a 72. Os pedidos apresentados são documentos produzidos unilateralmente pela autuada e ainda fazem prova a favor do fisco, pois constam nos documentos que a LWA estaria estabelecida no endereço Rua Cordeiros, 1027, bairro Vila Nova, Bom Sucesso, Guarulhos. No entanto, as notas fiscais juntadas às folhas 82 a 84 informam que a remetente das mercadorias estaria supostamente estabelecida na Rua Manzini, 523, bairro Aclimação, São Paulo. Foram apresentados documentos auxiliar de conhecimento e transporte eletrônico para as notas fiscais 7021 e 7067. Com relação à nota fiscal 6869, a autuada alegou que o transporte foi realizado pela remetente e informou que o veículo de placa MRA 758 transportou a carga e que o nome do motorista seria André. Foram apresentados o TED, via CISPAG do Banco Itaú, para comprovar os pagamentos das notas fiscais 6869 e 7021. E TED eletrônico do Banco do Brasil para a nota fiscal 7067. Ainda foram apresentadas provas da contabilização das operações, como mencionada pela recorrente, livro registro de entrada, livro razão e livro Cardex.
Ao analisar as provas, entendo que a tese da boa-fé não pode ser aplicada para as operações para LWA, representação comercial limitada, pois não há prova de que houve consulta ao Sintegra e tratativas comerciais. Ainda o sistema de pedido de compras apresentado, como mencionado acima, constam nos documentos que a LWA estaria estabelecida na Rua Cordeiros, 1067, bairro Vila Nova, Bom Sucesso, Guarulhos. No entanto, as notas fiscais juntadas, as folhas tais informam que a remetente das mercadorias estaria supostamente estabelecida na Rua Manzini, 523, bairro Aclimação, São Paulo. Com relação ao item 2, o demonstrativo 2 de folhas 38 informa que a acusação se refere a acreditamento de 3 notas fiscais emitidas pela Vertiblas Plásticos Limitada, respectivamente em 21 de 1 de 2019, 22 de 2019 e 19 do 3. Não foram apresentadas consulta ao Sintegra. Com relação às tratativas comerciais, a autuada apresentou troca via e-mail. Os pedidos apresentados de folhas 1001 a 1003 são documentos produzidos unilateralmente pela autuada e ainda fazem prova a favor do fisco, pois constam dos documentos que a Vertiplas estaria estabelecida no endereço Avenida Doutor Antônio de Souza Neto, 100, bairro Aparecidinha, Sorocaba. No entanto, as notas fiscais juntadas, as folhas 94 a 97, informam que a recorrente das mercadorias estaria supostamente estabelecida na rua Eugênio Diamante, 482, Galpão, bairro Vila Barros, Guarulhos. Não foram apresentados conhecimentos de transporte, a autuada alegou que o transporte foi realizado pela remetente e as notas fiscais não contém dados dos veículos que transportou as mercadorias. Foram apresentados TED via Cispag do Banco Itaú para comprovar o pagamento da nota fiscal número 896 e comprovante de pagamento de boleto do Banco de Itaú para as notas fiscais 854 e 908. Registro que o comprovante de folhas 98 indica como beneficiário o Banco Sofisa e a Vertiblas como sacador e avalista. Vou pedir só licença um minutinho para abrir a porta aqui, que eu esqueci a chave da porta, e já retorno, tá? Um minuto. Desculpe pela interrupção aqui, rapidinho. Continuando na leitura do voto. Ainda foram apresentadas provas da contabilização das operações, como mencionado pela recorrente, livro registro de entrada, livro razão e Cardex. Ao analisar as provas, entendo que a tese da boa-fé não pode ser aplicada às operações com a Vertiblas embalagem plástica limitada, pois não há prova de que houve consulta ao Sintegra, não foram apresentados conhecimentos de transporte e não há dados das notas fiscais que permitam identificar o veículo que transportou as mercadorias. Ainda, o sistema de pedido de compras apresentados, como mencionado acima, consta dos documentos fiscais que a Vertiblas estaria estabelecido na Avenida Doutor Antônio de Souza Neto, bairro Aparecidinha, Sorocaba, São Paulo. No entanto, as notas fiscais informam que a remetente das mercadorias estaria supostamente estabelecida na rua Eugênio Diamante, 482, Galpão, bairro Vila Barros, Guarulhos, São Paulo. Com relação ao item 3, o demonstrativo de folha 39, informa que a acusação se refere ao creditamento de 24 notas fiscais emitidas no período de 13 de 5 de 2021 a 3 de 9 de 2021, supostamente emitidas pela LBL Comércio e Transportes Elétricos. Foram apresentadas consulta ao CNPJ e Sintegra.
Com relação às tratativas comerciais, a autuada informou que a relação comercial é intermediada por meio da representação comercial com a nova aliança Representações Comerciais Limitadas. Assim, não foram apresentadas provas que demonstram a relação comercial direta com a autuada e a emitente das notas fiscais. Em relação à representação comercial, foram apresentadas as notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela nova aliança. Com relação ao transporte, a autuada informou que o transporte foi realizado pela remetente, com exceção das notas fiscais 3389, 3391, 3393 e 3394, cujo frete foi de responsabilidade da autuada. Nesse caso, também apresentou DACT para comprovar o transporte das mercadorias. Para comprovar o pagamento das operações, foram apresentadas transferências entre contas do Banco do Brasil. Ainda foram apresentadas provas da contabilização das operações, como mencionada pela recorrente, Cardex, livre razão, livre registro de entrada. Ao analisar as provas, entendo que a tese da boa-fé não pode ser aplicada às operações com a BLS, Comércio e Transportes Eireli, pois a recorrente não faz prova que negociou diretamente com a emitente dos documentos fiscais. Pelo contrário, a recorrente informa que as tratativas comerciais eram intermediadas por terceiros, ou seja, a recorrente não se relacionou diretamente com o estabelecimento que emitiu as notas fiscais. Portanto, não se pode acolher a tese de que a autuada é adquirente da boa-fé. Com relação ao item 4, o demonstrativo de folhas 4 demonstrativo 4, de folhas 40, informa que a acusação se relaciona ao recebimento de notas fiscais acobertadas por meio de 4 notas fiscais: 17.167, 17.168, 17.169 e 18.713. As 3 primeiras emitidas em 7/2/2019 e a última em 12/3/2019, supostamente emitidas por Comércio e Representação de Cereais Imperadores Eileres. A recorrente acrescenta, em resposta à notificação, que cliente que adquire o produto da Brasília Alimentos vendidos em embalagens de Big Bag, grandes sacos reforçados, que armazenam em torno de 900 quilos por produto. Essas embalagens são retornáveis e, quando da venda, são enviadas em notas fiscais de remessa, que são oportunamente devolvidos com as notas fiscais constantes da presente notificação, vide informações do campo, dados adicionais, informações complementares das respectivas notas fiscais. Nesse caso, não foi apresentado nenhum documento que comprove as operações, razão pela qual não se pode acolher a tese da boa-fé. Destarte afasta a tese da boa-fé ventilada pela recursal e mantém integralmente as acusações. Os argumentos de excesso de exação e inconstitucionalidade dos juros de mora não podem ser acolhidos, sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457, pois as multas aplicadas e os índices de correção têm origem em normas vigentes e válidas. Por oportuno registro que a recorrente requer, abre aspas, seja determinada a aplicação da taxa Selic para atualização dos juros de mora, afastando os índices aplicados pelo CNFR do AIM combatido. O requerimento resta prejudicado, tendo em vista que o AIM contempla fatos geradores posteriores à Lei 16.497 de 2017. Portanto, os juros estão limitados à taxa Selic. Ante o exposto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Eu vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma gostaria de complementar algo? Fica à vontade. Senhor presidente, apenas para parabenizá-lo pelo voto. Excelente análise, concordo integralmente. Então, ok. Eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum.
Em votação. Encerrado o julgamento de Brasília Alimentos Limitada, IM 5035200, recurso ordinário conhecido e não provido, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um ótimo dia, excelente final de semana. Peço apenas que aguardem o encerramento da transmissão e gravação. Encerrado, presidente.